Essa é a nossa primeira aula, um pouco mais completa dentro dos temas que a gente estuda aqui no Forjando. Isso aqui é tipo um fundamento, gente. É a base sobre a qual a gente trabalha toda a nossa formação humana. Eu sei que vídeos longos desestimulam, você vê uma hora de vídeo, né, você já fica cansado, mas aqui um dos fundamentos do Forjando é justamente o estudo. Você tem que entender o que é a pessoa humana para poder de fato se tornar um ser humano melhor. Então não tem jeito, cara. Você vai precisar estudar um pouquinho, né? E aqui a gente tem o Resumex, a gente tem o apanhado geral da psicologia tomista ou antropologia tomista, que é a antropologia filosófica base aqui do nosso esquema de formação humana. Então, boa aula para vocês, gente. Bons estudos. Vamos lá, pessoal. Vou começar, como sempre, com a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. À vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Quando a gente está falando aqui sobre estrutura da pessoa humana, né, nós estamos falando sobre o arcabouço, sobre o conjunto de esferas que compõem, de fato, a pessoa humana. Esse conhecimento ele é muito importante para todo educador. Por quê? Porque ele nos dá uma espécie de mapa, né, que nos diz para onde é que aquele serzinho ali que está sendo educado, está sendo formado, para onde ele tem que ir, o que ele tem que fazer, né? Mas antes da gente começar a falar da própria estrutura da pessoa humana propriamente dita, né, eu queria falar com vocês sobre dois assuntos em particular, que é o que é essência e o que é natureza. Porque essas duas coisas, dois termos, vão aparecer dentro do estudo ali da estrutura da pessoa humana, né? E é importante que a gente entenda exatamente o que quer se dizer, né, com essência e natureza. Quando eu falo assim, eu tenho que educar o meu filho para que ele corresponda à sua essência, aquilo que Deus fez ele para ser, né? O que eu quero dizer com essência? Ou então, não, nós devemos agir segundo a natureza humana, né? A verdadeira natureza humana, né? Quando a gente fala isso, o que isso quer dizer, né? Então, antes da gente começar a falar da própria estrutura, eu queria passar rapidamente, né, falar um pouquinho sobre esses dois termos. Então, vamos começar aqui, gente, com a questão da essência, né? Essência, gente, é um modo determinado de ser, beleza? É uma espécie de conjunto de qualidades possíveis, né, que um ser específico pode ter, beleza? Eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil, né? E o exemplo que eu quero dar é o exemplo aqui, né, do Totó, né, do cachorro. Beleza? Quando eu falo, né, que um cachorro tem uma essência de cachorro, né, tem uma forma de ser determinada, né, e essa forma de ser determinada é cachorro, eu quero dizer que dentro do que o cachorro existem certas qualidades que podem aparecer e certas qualidades que simplesmente não podem aparecer. Aquilo ali não tem como. Então, toda vez que esse cachorrinho, eu botei um cachorrinho pequenininho aqui, gente, por quê? Porque o filhotinho nem sempre tem todas as qualidades, né? Todas as características que aquele ser pode vir a ter, beleza? Mas ele já as tem em potência. Ou seja, é possível que elas apareçam naquele serzinho ali. E se elas aparecerem, a gente não vai ficar surpreso. A gente não vai achar a coisa assim fora do comum. Por exemplo, né, é comum, né, a essência de cachorro, a espécie cachorro, ter pelos. Nem todos os cachorrinhos já nascem com pelos.
né? Alguns mamíferos, né? Alguns, quando nascem peladinhos, né? Nascem só aquele bichinho rosado, né? Sem pelo nenhum, né? É fora do comum, é uma coisa muito doida, né? A gente acha muito fora do comum se esse cachorrinho que nasceu ali sem pelos, né? Em algum momento começa a desenvolver pelos. A gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Pelos, né? Não. Por quê? Porque a gente sabe que dentro dessa essência, mesmo que intuitivamente, a gente pode não ter estudado a coisa, pode não ter estudado sobre cachorros, a cachorrologia, né? A zoologia, no caso, né? A gente pode não ter estudado veterinária, mas a gente sabe, né? Por intuição e pela nossa própria inteligência, nossa capacidade de apreensão do conceito, né? Cachorro, a gente sabe, né, que cachorro, a essência cachorro comporta a qualidade pelos, né? A gente sabe que tem aquela linguinha que fica lá, tipo, arfando, né? Uma língua grande, que ela faz parte do cachorro também. Né? A gente sabe que cachorro geralmente tem 4 patas, né? Se não tem, isso é uma coisa interessante, gente. Né? Se a gente vê, por exemplo, um cachorro com 3 patas apenas, né? E não 4, não dá em nós um sentimento de dó, né? Um sentimento de pena, né? Um sentimento, tadinho. Por quê? Porque a gente sabe que aquela 4ª pata que não está presente é algo que falta, é algo que está ausente, que deveria estar ali. Né? É algo que aquela essência de fato comporta, ela foi feita para ter aquilo ali, mas está faltando. Né? A falta, a imperfeição na essência é uma coisa que gera em nós sentimentos de dor, né? Sentimentos de tristeza, de falta. Você fala, nossa, né? Que tragédia, né? O cachorrinho perdeu a pata e tal. A gente sabe que tem alguma coisa em falta ali naquela essência. Né? É uma potência que aquela essência tinha e que não está em ato, não está desenvolvida, né, plenamente dentro daquele cachorrinho em particular. A gente sabe disso. Né? Também no, o rabo e tal. Né? Então, todas essas qualidades, essas características, esses acidentes, né, estão ali presentes naquela estrutura, naquela essência. A gente sabe que, por ser um cachorro, o cachorro pode ter todas essas características. Eu posso pegar uma máquina de cortar cabelo e deixar o cachorro careca. Né? Eu posso cirurgicamente tirar o rabinho dele, como fazem algumas raças. Né? E tal, porque não sei exatamente porquê, gente, eu não sou veterinário. Né? Mas pode-se remover o rabinho. Mas a gente sabe que aquela criatura, mesmo que naquele momento ela não tenha aquelas qualidades em ato, ela tem a potência de tê-las, porque faz parte ali da essência dela, do que ela é. Agora, a mesma falta, né, que eu sinto quando eu vejo o cachorrinho de 3 patas, eu não sinto quando eu olho para o cachorro e percebo, por exemplo, que ele não tem asas. Né? Quando eu olho para o cachorrinho lá e vejo que ele não tem asas, eu falo, que dó, tadinho do cachorrinho, não tem asas. Eu sinto a mesma falta das asas, né? do que a falta que eu sinto pela 4ª pata do cachorro? Não! Por um motivo simples, gente. Porque asas não fazem parte da essência cachorro. Não faz parte da essência cachorro ter um par de asas. Beleza? Por isso aquilo ali não só não faz falta para o cachorro, como não é possível que ele desenvolva isso em algum momento. Isso não faz parte da forma de ser cachorro. Né? E por isso não nos surpreende quando o cachorro não tem par de asa. Ao contrário, seria extremamente surpreendente, né, se a gente achasse um cachorro que tem um par de asa. Né? A gente veria que é uma espécie de milagre, né? Uma coisa assim, ou então uma experiência sinistra, né, e tal. Por quê? Porque não faz parte da essência cachorro ter um par de asa. Essência, então, é isso, gente. É essa forma de ser particular que determina as qualidades que determinada criatura pode ter e aquelas que ela não pode ter. Então, tem coisas que eu posso fazer porque eu sou um ser humano. Né? Eu tenho, por exemplo, inteligência, eu tenho, por exemplo, capacidade sensorial. Né? Ninguém ficaria, por exemplo, nesse momento agora, eu não falo mandarim. Eu não sei falar mandarim. Né? Mas ninguém ficaria muito surpreso se eu começasse a estudar e daqui a 10 anos conseguisse falar mandarim.
Aprender uma coisa nova pela minha inteligência não é algo que está fora da minha essência. Agora, se eu começasse a flutuar, né? Se Deus quisesse, né? Que eu estivesse rezando lá, estivesse em oração e de repente começasse a sair do chão, as pessoas imediatamente saberiam que aquilo é um milagre. Ou seja, em outras palavras, que quem está fazendo aquilo ali não sou eu. Não sou eu que estou me fazendo levitar. Né? Deve ser outra coisa, provavelmente Deus. Entende? Por que, que as pessoas imediatamente sabem que aquilo ali que aquilo ali é um milagre? Por quê, gente? Porque não é da minha essência levitar. Não é da minha essência a capacidade de voar. Então, se está acontecendo comigo, certamente outra coisa está fazendo aquilo comigo. Né? No caso ali, das levitações ali, né, de São José de Cupertino, né, de São Felipe Neri, de Santa Teresa d'Ávila, né, certamente era o próprio Deus, né, que de fato, por ser o criador de todas as coisas, tem poder de fazer o que ele bem entender. Né? Então ele tem de fato a capacidade, ele pode fazer. Né, um ser humano levitar. Aliás, é facílimo para ele. Né? Uma pequena modificação de um acidente local, isso aí para Deus não é nada. Né? Mas para nós, não. Né? Então, se eu faço alguma coisa que está fora da minha essência, certamente é um milagre. Né? Isso aqui é interessante, gente. Por quê? Porque alcançar o máximo possível dentro do que a gente chama de essência é alcançar o máximo possível do que a gente chama de perfeição. Gente, essas capacidades que estão ali em potência dentro da essência, né, são chamadas de fato de imperfeições. Né? É a falta, a ausência de um ato, a ausência de uma perfeição. E quando a gente tem aquilo ali em ato, quando de fato está presente, a gente chama essas coisas de fato de perfeições. Ou seja, quanto mais completa está a nossa essência, mais perfeitos nós somos, mais completos nós somos, né? E de fato mais felizes nós somos. Né? O desejo de todo ser, de tudo aquilo que é de fato alcançar a perfeição de sua essência. É ser o máximo que ele pode ser. Né? Todo ser, o cachorrinho, a planta, né? Todo ser tende para a perfeição da sua essência. Ele deseja. No caso ali, né, dos bichinhos, das plantinhas, eles não desejam de forma intelectiva, né, mas eles certamente procuram a perfeição da sua essência. O cachorrinho ele vai procurar, por exemplo, alimento para crescer, ele vai procurar um ambiente que seja apropriado, né, para o desenvolvimento do seu procedimento biológico. Ele vai procurar uma parceira, né, porque dentro das suas competências, das suas qualidades, tem a capacidade de reprodução. Então, ele vai tender, vai buscar a realização da própria essência. A completude, gente, no sentido existencial, é a realização da própria essência. O que eu quero dizer com isso? Que a estrutura que a gente vai ver agora há pouco é um mapa, né, de como nós podemos, de fato, ser seres humanos completos. Só para a gente ter assim uma comunicação um pouco mais fácil, eu vou, né, colocar também aqui o que significa a palavra natureza. Gente, natureza e essência, às vezes, são, de fato, usados como sinônimos. Mas eu gosto de fazer essa distinção, que é uma distinção presente dentro, né, da filosofia metafísica realista, né, para que a gente entenda melhor alguns termos. Enquanto essência, gente, né, é o que a coisa é. Natureza é aquilo que ela pode fazer, baseado naquilo que ela é. Ou seja, são as capacidades, as faculdades, né, que a essência permite àquele ser. Beleza? Então, enquanto a essência está mais para o próprio ser, a natureza está mais para as nossas capacidades. Aquilo que a nossa essência, que a nossa, que o nosso ser nos permite fazer. Beleza? Nos permite realizar. Por que é interessante essa distinção? Para que a gente entenda que a nossa perfeição é ser o máximo e o melhor do que a gente pode ser dentro da nossa essência e fazer as coisas que de melhor nós podemos fazer dentro da nossa natureza. Beleza? Né? Então, enquanto, né, a essência do cachorro vai ter ali a estrutura física dele, as próprias faculdades em si mesmas, né? O ato de correr, o ato de abanar o rabo, o ato de cheirar, né? O ato de morder, né? Vão ser ali, né, parte da sua natureza. Né? É da natureza do cachorro abanar o rabo.
É da natureza do cachorro cheirar, morder, correr, né? Todas essas coisas são da natureza do cachorro. Não é da natureza do cachorro voar, né? Então não tem necessidade nenhuma. O cachorro ele não se torna mais cachorro, né? Por estar ou não voando, né? Então você bota um cachorro no avião, por exemplo, ou num planador, numa asa delta, ele não se torna mais cachorro por causa disso, né? Ele é tão cachorro quanto sempre foi, né? Voar não faz parte da natureza do cachorro. Beleza? A gente então tem que buscar a completude da nossa essência e fazer aquilo que de melhor a nossa natureza nos permite, dentro dos limites que ela permite. Fácil até aqui, gente? Alguma dúvida? Por favor, digitem no chat, gente. Eu comentei com o pessoal que chegou mais cedo, né? Eu não estou permitindo o áudio do senhor, porque às vezes o pessoal esquece o áudio ligado, né, e tal, e fica um áudio de fundo, ou então eu ligo o microfone sem querer, e aí fica meio bagunçado. Então, para ficar um pouquinho mais fácil, eu vou deixar as dúvidas aí no chat. Beleza? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Se não... Ah, beleza. Então, por enquanto... Não, eu vou ficar atento aqui para ver se não aparece coisa nova aqui no chat. Beleza? Vai tendo dúvida, gente? Vai colocando no chat, porque essas pausinhas que eu fizer para tirar a dúvida, eu já vou direto ali no chat para ver, né, quais que dúvidas ficaram a partir de agora. Dito isso, gente, agora nós voltamos aqui, né, para a nossa estrutura da pessoa humana propriamente, a essência da pessoa humana, como é que ela, o que que ela compõe ali, de fato, né, aquilo que a gente chama de ser humano, né? E eu já vou resumir aqui o básico da pessoa humana, né, separando ela, né, entre espírito e corpo, beleza? Essa separação aqui, gente, é puramente intelectiva. O que que significa? Que a gente só separa para entender melhor. Ela não existe na prática, tá, gente? Na prática, nós somos corpo e espírito ao mesmo tempo. Não dá para separar. Não tem como, de fato, ficar do lado o corpo, do lado o espírito. Não. O único momento que vai ter uma breve separação vai ser na morte, né? Mas mesmo assim tem a ressurreição dos corpos depois. Então, é uma separação assim muito, muito, muito breve. Beleza? Tranquilo? Mas a característica principal da essência humana é essa: é ser um ser composto, ser um ser é ótimo, né? É ser um ente, né? É ser uma essência composta de corpo e espírito. Nós somos os dois, 100% corpo e 100% espírito. Nós somos uma unidade substancial, beleza? Isso é a nossa definição principal. Inclusive, gente, né, com a única exceção de Nosso Senhor encarnado, mas na verdade, assim, não é uma exceção, porque Nosso Senhor, quando se encarnou de fato, ele assumiu a natureza humana, né? Mas com essa única exceção, nós somos os únicos seres do universo que têm corpo e espírito ao mesmo tempo, né? Todo o resto da criação ou só tem corpo, né, que é o caso das plantas, dos animais e tal, né? Se a gente tratar de corpo, inclusive os corpos inanimados, né, as pedrinhas e tal, tudo bem, ou só tem corpo, ou só tem espírito, que é o caso dos anjos, né, e dos demônios e tal, enfim, né, os seres espirituais em geral, né? Todos os outros seres têm. O único ser no universo que é os dois é o ser humano, né? E nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele assumiu a nossa natureza, mas foi porque ele assumiu a nossa natureza, justamente porque ele se fez homem, né? Ele assumiu ali um corpo e já é espiritual, mas assumiu um corpo e fundiu ali, né? Corpo e espírito, né? Num só ser, né? Então, essa é a nossa distinção primeira. E isso é muito importante, gente. Por quê? Porque a gente tem que lembrar uma das... Se eu tivesse que pedir para que vocês saíssem com uma só, né, informação dessa aula, é isso, gente. É a gente lembrar que nós não somos só corpo e que nós não somos só espírito. Esses são os dois maiores erros da educação. Ou tratar, né, o educando como se ele fosse só um corpo, ou seja, só se preocupar com as necessidades materiais e biológicas dele, ou só se preocupar com seus afetos, né? Ou o contrário, achar que o nosso educando é uma espécie de anjo,
né? E que, na verdade, as necessidades biológicas e afetivas têm que ser ignoradas ou rejeitadas ou destruídas e tal, e tratar como se fosse um ser angélico, né? Se exasperar profundamente, por exemplo, com a criança quando ela tem uma reação afetiva. Ah, meu filho, por que que você faz assim? Gente, ele é uma criança, ele é um ser humano, ele tem afetos, né? Assim, não tem como você ficar muito irritado com isso, porque ele é assim mesmo, né? Por quê? Porque a pessoa às vezes tem a ideia de que ela está lidando com anjos, né? Ela está lidando com seres angélicos espirituais encarnados, né? E que todas aquelas necessidades afetivas e biológicas são algum tipo de erro, né? E não é assim. Então, a primeira coisa é a gente lembrar que na nossa essência, na nossa estrutura, temos aqui, né, espírito e corpo fundidos numa só unidade substancial. Beleza? Essa é a primeira coisa da estrutura que a gente precisa saber. A segunda coisa é as subdivisões que existem aqui dentro dessas mesmas categorias. Dentro do corpo, gente, a gente tem uma primeira divisão, né, que, de novo, ela é uma divisão prática. Na realidade, tudo isso funciona ao mesmo tempo e simultaneamente. É uma coisa só. Né? Tudo isso é só parte da mesma pessoa humana. Beleza? Mas a gente divide isso aqui para entender um pouco melhor. A parte biológica, o termo técnico, o termo de fato clássico para ela, é a parte vegetativa, né? Que é a parte ligada mais de fato com as coisas mais materiais mesmo, as coisas mais assim de fato orgânicas, né? Da nossa realidade. A parte sensitiva, ela está mais ligada porque o pessoal conhece comumente como, né, os cinco sentidos, os afetos, né, os sentimentos e tal. E essa é a chamada classicamente de parte sensitiva mesmo, né? E ela está mais relacionada aos animais. Os animais têm essa parte sensitiva. Então a coisa funciona mais ou menos assim. As plantinhas têm só o vegetativo, têm só o biológico, né? Os animais, eles já têm o vegetativo e o sensitivo, os dois, né? A alma deles é o que a gente chama de uma alma sensitiva, beleza? E nós temos o vegetativo, o biológico, né? O sensitivo e o intelectivo, beleza? Nós temos os três. A nossa composição são essas três faces da nossa alma, beleza? A parte vegetativa ou biológica, né? A parte sensitiva, né? E a parte intelectiva, que é aquela que é puramente espiritual, que é realmente espiritual. Até aqui tranquilo, gente? Essa aqui é a nossa composição. Então, como é que é? Né? Parte biológica é aquela que é ligada, de fato, à nossa parte mais material, aos nossos órgãos, às nossas necessidades biológicas, ao funcionamento da nossa corporeidade, ao nosso corpo no sentido mais literal possível. É esse corpo imediato que a gente conhece logo quando a gente conhece qualquer pessoa. A primeira coisa que você vê, de fato, é o corpo. Né? Você vê, a não ser que você dê, sei lá, uma chamada de uma pessoa que você não conhece, né? Normalmente, o que se conhece, de fato, é a parte, de fato, mais corpórea, beleza? Se bem que até na chamada você ouve a voz da pessoa, né? Então, assim, o corpo tá aí. Beleza? A parte sensitiva vai ser essa parte que percebe o mundo através dos sentidos, né? E reage a esse mundo através dos afetos. Essa é a parte sensível. Os animais também têm isso. Os animais também têm cinco sentidos, também têm essa percepção do mundo e também reagem ao mundo através dos seus afetos. Beleza? E por último, nós temos a parte intelectiva, né, que abstrai o mundo, ou seja, que transforma esse mundo em conceito, em termo, que transforma esse mundo em texto, entende a verdade por detrás da realidade sensível, beleza? E escolhe livremente pelo bem melhor. Eu vou passar por tudo isso aqui detalhadamente, tá, gente? Mas isso aí é o resumo da nossa estrutura. Agora, a gente vai passar um pouquinho sobre a natureza, né? Vai falar um pouquinho sobre a natureza, que é a repercussão, né, dessa essência. Ou seja, em outras palavras, o que cada uma dessas partes faz? Quais são as atividades, quais são as tarefas que cada uma dessas atividades precisa, de fato, desempenhar. E vou fazer alguns breves comentários sobre alguns detalhes que influenciam na parte da formação e na educação, né, em cada uma delas. Então, começando ali pela parte biológica, pela parte vegetativa. A primeira, né, de fato, é a potência motriz, né, como se diz classicamente, que é a capacidade de se mexer.
De fato, é o corpo no ser humano, particularmente, né? Nas plantas, na maioria das plantas não, algumas plantas mexem. Né? Tem aquela Maria Dormideira, né, que fecha e tal, algumas plantas abrem e fecham durante a noite e tal, mas a capacidade de movimento, de fato, está ligada, né, ao corpo. Né? E ela faz parte, de fato, do primeiro momento do desenvolvimento. Qualquer um que tem uma criança correndo pela casa, que nem um Tasmania, sabe como é. Né? Que, de fato, a capacidade de movimentação é uma das primeiras coisas que ela vai usar para explorar o seu ambiente. Né? Eu posso falar porque eu tenho meu Tasmaniazinho em casa, né? E, de fato, se deixa o meu filho solto, ele até no teto ele sobe. Né? Então, para começar, a capacidade de movimento está ligada à parte biológica, mas ela é mais simples. Né? De todas as capacidades do corpo, ela é mais simples. Tem algumas partes que são um pouco mais interessantes. Nós temos aqui, por exemplo, a capacidade de nutrição. Gente, a capacidade de nutrição é muito interessante. É a capacidade que nós temos de pegar coisas da realidade e transformar essas coisas na nossa própria forma, na nossa própria essência. Ou seja, pegar aqueles pedacinhos das coisas do mundo, né, ingerir aquelas que são, de fato, obviamente, apropriadas para o consumo, né, e transformar essas coisas, né, em nós mesmos, né, basicamente, na energia que a gente usa para fazer as coisas, né, e na nossa composição biológica de fato. Né? Isso é muito interessante porque se a parte da nutrição é aquela que dá o substrato, né, sobre o qual nós vamos construir essa essência que ela é primeiramente corpórea mesmo, né, de fato, a parte da nutrição ela tem que ter um particular cuidado por parte dos educadores. Né? Por quê? Porque a nutrição mal feita, né, ou a nutrição insuficiente, ela pode prejudicar, sim, a parte da formação posterior. Pessoal, é muito importante que a criança esteja bem alimentada para a educação intelectual e moral. Muito importante. Né? É uma coisa muito complicada. Às vezes a gente vê assim nos colégios e tal, às vezes o pai, a mãe não mandam lanche suficiente, alguma coisa assim, e isso prejudica o próprio estudo da criança. Né? Então, a preocupação com a nutrição ela é de fato fundamental. Se a criança come coisas muito gordurosas ou muito açúcar, isso pode influenciar, inclusive, gente, isso pode influenciar na formação moral dela, especialmente se ela é uma criança particularmente dada a afetos concupiscíveis fortes, né, os famosos sanguíneos. Né? Meu amigo, sanguíneo com muito açúcar e muita gordura é um sanguíneo que vai subir pela parede. Né? É um sanguíneo que vai, de fato, assim, desembestar que nem um bicho louco. Por quê? Porque, de fato, ele está ingerindo uma quantidade de energia e está, de fato, passando por processos nutritivos assim, muito prazerosos quando ele já tem uma certa tendência a certos estímulos desordenados. Né? Então, é importante, de fato, ter um balanço, uma moderação. Beleza? A nutrição ela vai ser muito importante para se atentar. Crescimento, né? Essa aqui ela é um pouco mais automática, então ela não tem tanto uma preocupação por parte do formador, tanto porque assim, ele já vai contribuir com o crescimento na própria nutrição, mas é de fato uma das capacidades ali da natureza humana, da natureza voltada para a parte corpórea. Às vezes é necessário uma certa atenção do formador, principalmente com crianças com déficit de crescimento. Eu atualmente tenho pego cada vez mais crianças e adolescentes com isso, gente, com problemas da questão do crescimento corpóreo mesmo. Né? Isso aqui é um indicativo muito forte, né, de problemas na nutrição e problemas na vida motora. Gente. Né? Basicamente, o hormônio de crescimento precisa de proteína e precisa de sono regular para ser desenvolvido. Não é à toa que crianças que dormem, de fato, numa quantidade apropriada de horas de sono. E comem proteína com frequência, proteína, boa proteína, tá? Proteína de fato, né? Animal, proteína de boas fontes nutritivas, né? Elas tendem até a ser mais altas. Né? Então, esse é o único ponto que, de fato, me parece que seja pertinente ao crescimento. E por último, e aqui nós temos um ponto interessante, nesse eu vou pausar um pouquinho para comentar. Né? Nós temos, de fato, a capacidade, a faculdade biológica da reprodução. Pessoal, por que é interessante a gente reparar nisso aqui?
né, isso aqui é particularmente interessante para a formação moral das crianças. Por quê? Porque de todos os afetos, de todos os instintos, todas essas capacidades aqui, gente, vão nos gerar instintos. Nós temos coisas que são meio automáticas no nosso proceder, dentro da nossa estrutura, que vão desencadear automaticamente por causa dessas capacidades biológicas. Beleza? Por exemplo, né, mesmo dentro da capacidade motriz, né, da capacidade de mover, se você, por exemplo, toca numa panela quente, né, você imediatamente tem uma reação, um instinto de locomoção. Você remove a mão, tira ela de perto. Por quê? Porque aquela capacidade vascular já está programada para evitar dano. Beleza? E tem um instinto dentro de todos os seres vivos sensíveis, né, ou seja, os animais, né, que supera todos os outros instintos. É o nosso afeto, é a nossa pulsão mais potente. Ela é mais potente, inclusive, que o instinto de autopreservação. E esse instinto é o instinto reprodutivo. Gente, isso é um fato biológico, é um fato psicológico, que você pode perguntar para qualquer psicólogo. Então, qualquer médico, pode perguntar para mim, né? O instinto mais potente que existe dentro da rede instintiva humana, e aliás de qualquer ser, né, é o reprodutivo. Ele vai além do instinto de sobrevivência. Gente, e isso é assim por uma razão. Né? Nossa, por que Deus fez assim, pelo amor de Deus? Né? Por que esse negócio é tão forte? Tem uma razão. Né? A razão é a seguinte: todo ser, eu não botei essas duas capacidades aqui, porque na verdade não são capacidades do ser, né? Elas são coisas que o ser sofre. Né? Todo ser biológico passa por dois processos interessantes chamados nascimento e morte. Todo ser biológico morre, né? Em algum momento. Acho que isso não é novidade para ninguém aqui. Por causa disso, gente, só existe uma forma dos seres biológicos em geral, né, de permanecerem apesar da morte. E essa forma é transmitindo a sua carga genética para a próxima geração. A reprodução, gente, é, entre muitas aspas, a espécie de eternidade dentro da matéria, dentro da biologia. Né? Então, lembra que eu falei que todo ser quer alcançar a perfeição da sua essência e permanecer e ser, né, e continuar existindo? Pois é, a forma de continuar existindo para os seres biológicos é a reprodução. E a reprodução, gente, eu estou vendo muitas mães aqui, gente, né? Eu acho que as senhoras podem confirmar, né? A reprodução, ela é em si mesma perigosa. Ela está carregada de riscos, né? Não só riscos físicos, né? A própria perigo do próprio parto, da própria gestação, mas perigos externos também. Você fica lento, você fica devagar, não consegue fazer as coisas direito. No caso dos animais, por exemplo, né? Eles ficam mais lentos para fugir de predadores e tal. Então, a reprodução é perigosa. Se o instinto de autopreservação, se o instinto de sobrevivência fosse mais elevado que o instinto de reprodução, os bichinhos não reproduziam. E, aliás, muitos seres humanos também não. Né? Os seres biológicos não reproduziriam, porque eles preocupariam mais com a autopreservação e não iriam reproduzir. Né? Por causa disso, né, o instinto de reprodução ele tem que ser extremamente potente, extremamente possante. E ele, de fato, é. Por que isso é interessante para a gente? Porque é interessante a gente ter essa informação em mãos para entender a importância da educação para a castidade nos nossos filhos. Porque, de fato, o instinto reprodutivo deles é muito forte. E se, de fato, eles forem expostos a certas coisas, a certos estímulos, né, isso gera neles uma pulsão, isso gera neles um impulso extremamente difícil de resistir. Extremamente difícil de lutar. É mais difícil do que lutar contra o instinto de autodefesa, né? Então, por isso, gente, às vezes a gente fala algumas coisas sobre castidade, algumas coisas sobre educação moral, né, no sentido da sexualidade, né, de evitar certos olhares, certas visões, certas imagens, e a pessoa fala, nossa, né, isso é uma coisa, como é que é?
fanática, né? Uma coisa muito Caxias, né? Muito radical. E não é radical. A gente tem um particular cuidado com isso por causa da potência desse afeto, da potência desse instinto, né? Porque a gente sabe que ele é o mais tirânico dos nossos afetos e que se a gente não toma cuidado e deixa certas coisas entrarem ali no imaginário, entrarem ali, né, na nossa percepção, né, aquilo ali vai ser muito difícil de controlar depois. Aquilo ali vai ser muito difícil, né, de moderar posteriormente. Beleza? Mas justamente porque é uma dessas capacidades. Gente, é a capacidade que, quando ordenada e quando colocada, né, numa perspectiva salvífica, ela é uma das mais belas. Gente, ela nos ajuda, nos torna pais e mães dos filhos de Deus, né? Nós somos co-criadores com o próprio Deus. Ela é linda, ela é maravilhosa. Eu tô indo agora para o meu terceiro filho. E que alegria, né? Que coisa maravilhosa é a gente poder ser co-criador com Deus. Mas é importante que a gente entenda que, quando desordenada, né, ela é muito difícil de resistir, de combater, né? Ela é muito, muito potente, né? E se a gente não se cuida, né? E se a gente não cuida também dos nossos filhos, né, a gente pode acabar criando certas pulsões dentro deles que são muito difíceis de lutar. São muito difíceis. Falo particularmente a exposição à imagem, gente, né? Principalmente para os meninos. Professor, mas os meninos também têm. Isso é verdade, os meninos também têm que ser cuidados, né? Mas a afetividade reprodutiva nos meninos, ela é mais visual, enquanto nas meninas ela é mais afetiva e tátil, né? A mulher, gente, ela é mais afetiva, o envolvimento, né, reprodutivo dela envolve, de fato, carinho, gesto, toque, a proximidade afetiva. O homem é, de fato, mais visual, basta a imagem, né? Por uma série de motivos que eu não vou entrar aqui por causa do tempo, né? Porque eu acho que também não convém a essa formação em particular. Beleza? Essa aí é a nossa parte biológica, aquilo que compõe. E ela, gente, ela é boa, ela é santa. A parte reprodutiva, ela envolve ali a formação de família, né? Ela é feita por Deus para ser boa e prazerosa. O crescimento é maravilhoso, a nutrição é maravilhosa. Tudo, quando ordenado, né, ajuda o ser humano, de fato, a alcançar a plenitude da sua essência, particularmente no caso da reprodução, para aqueles chamados a vocação matrimonial. Beleza? Mas nós não somos apenas corpo, nós não somos apenas biologia, né? Nós temos também uma capacidade de perceber o mundo e de reagir ao mundo, né, de acordo com certos movimentos anímicos, né? Essa é a nossa parte sensitiva. E ela, de fato, começa, né, no que a gente chama de cinco sentidos. Aqui faltou um Szinho aqui, perdão, né? Começa nos cinco sentidos. Beleza? Tranquilo? O que são os cinco sentidos, gente? Os cinco sentidos são a porta da alma para o mundo. É onde a gente vai, de fato, captar as realidades do mundo, né, e colocá-las para dentro. Então, é justamente através da nossa visão, audição, paladar, olfato e tato que nós vamos perceber o mundo, perceber as realidades do mundo, né, e introduzi-la dentro, né, do nosso organismo anímico. Beleza? A gente vai perceber, vai tocar o mundo a partir, de fato, dos nossos sentidos. Existe uma ordem hierárquica dentro dos sentidos, tá, gente? Né? A ordem hierárquica é a seguinte, né? Ela começa lá no tato, porque, de fato, é o sentido que está mais próximo do corpo, né? Passa para o paladar, porque, embora esteja igualmente próximo do corpo, ele distingue mais, né? É muito mais fácil você distinguir uma coisa pelo paladar do que, por exemplo, pelo tato, né? Você bota uma coisa esquisita na boca, imediatamente você sabe, né, se é uma coisa boa ou má, se é de comer, se não é de comer, se é agradável ou desagradável. Aquilo ali é fácil de identificar. Então, o tato, às vezes, você tem que ficar tateando, tentando, botando, até. Então, traz mais informações, então, portanto, é o sentido mais nobre. Terceiro lugar, olfato, né? Porque ele, de fato, olfato, né? Ele consegue tocar coisas que estão mais longe do corpo, ele é um pouquinho mais transcendente, né? Ele vai um pouco mais para longe, beleza? Mas ainda dá distinções muito sutis, muito fraquinhas, digamos assim, né? Ele só consegue distinguir, na verdade, assim, pequenas nuances nos odores,
né? E se é agradável ou desagradável. Sabe? É basicamente o que o olfato consegue. Quarto lugar, o segundo mais importante para o ser humano, a audição, né? Que consegue ir muito longe, a gente consegue ouvir coisas que estão a quilômetros e quilômetros de distância e traz muito mais informação. A quantidade de transcendência e informação que a audição traz é muito maior do que a dos outros três. Né? E em último lugar, mas no sentido de a principal, a mais nobre o mais nobre de todos os sentidos, é de fato a visão. Por quê? Porque ele é o que traz a maior quantidade de informação imediata, né? E é o que literalmente enxerga mais longe, né? Pessoal, a gente consegue ver, né, através do sentido da visão, coisas que acontecem em outra galáxia, né? Literalmente. Bota um telescópio lá e vê lá, né, coisas que estão a milhares de anos-luz da Terra, né? Então, assim, de fato, o sentido da visão ele consegue alcançar mais longe. Não é à toa, gente, né, que de fato a audição e a visão, que são esses sentidos mais nobres, são os sentidos que estão mais ligados, de fato, à vida intelectiva, né? Tanto para a parte da linguagem, quanto da parte da captação de imagens para a formulação de conceitos. Essas duas aqui são muito importantes. Aliás, já deixo uma dica particularmente interessante para as mães, né? Se a criança está tendo alguma dificuldade particular, especialmente com a alfabetização, é interessante investigar a audição e a visão da criança. Às vezes, ali o que tem de fato é um problema, né, ou auditivo ou visual. Às vezes a criança simplesmente não está enxergando o quadro. Né? Isso acontece, pode parecer piada, gente, isso acontece. Às vezes em sala de aula, você está lá e a criança não entende nada, não conseguir, tenta copiar, não consegue e tal, porque ela não tem ainda distinção suficiente para chegar para você e falar, professora, eu não estou enxergando bem. Ela não sabe que é enxergar bem, ela nasceu com aquilo ali. Né? Então ela não consegue falar para você que ela não está enxergando bem. Né? Ela fala só que não está entendendo, e que não está vendo, e que ela está tentando, e você acha que, ah, nossa, é uma criança lenta. Não é uma criança lenta, é uma criança que tem dificuldade, tem miopia, por exemplo. Isso acontece, né? Crianças com problema no sistema auditivo central, do processamento auditivo central. Gente, acontece. Né? Então, uma coisa interessante de investigar, quando a gente vê a criança com certo problema na dificuldade cognitiva, né? É investigar esses dois sentidos particulares, né? Audição e visão. Os outros, gente, tato, paladar e olfato, particularmente paladar e olfato, estão mais ligadas à vida afetiva. É muito interessante. Paladar e olfato estão diretamente ligados à nossa memória sensível. Não é à toa, né, que você às vezes sente um cheiro e fala, nossa, o cheiro da casa da minha avó. E você sente aquela nostalgia. Né? Ou então come uma comida e fala, nossa, comida da minha mãe. Ou então lembra de uma época em que você estava... Por quê, gente? Porque ela está, assim, esses sentidos estão diretamente ligados aí à memória sensível. Beleza? Então, isso é interessante. Por quê? Porque, de fato, né, a gente zelar por esses dois sentidos dentro de casa é muito interessante. É muito importante, gente, eu sei que parece uma implicância, mas assim, é muito importante que a casa esteja cheirosinha, tá? E é muito importante que a comida, de fato, tenha um gosto bom. Não precisa ser uma comida gorda e açucarada o tempo todo, tá, gente? Guarda a comida gorda e açucarada para os momentos de outra pele, de convivência feliz, geralmente no domingo ou nas festas. Beleza? Mas a comida dela é bom que ela seja boa. Por quê? Porque vai gerando na criança uma memória afetiva positiva com relação ao lar. Isso é muito importante. Né? Então, são dicas aí que a questão, né, de fato, da parte dos sentidos nos dão. O que vai acontecer, gente? Os sentidos eles vão captar essas informações sobre o mundo, né, e eles vão entregar a um outro sentido, né, que esse sim pouca gente conhece. Né? Não sei se vocês sabem, né, mas a nossa parte sensitiva tem 9 sentidos. Beleza? 5 deles são externos, beleza? São os 5 sentidos externos, e 4 deles são internos. Eles são uma coisa do processamento interior ali daquela imagem sensível. Então, como é que vai funcionar? Os 5 sentidos vão enviar o que a gente chama de sentido comum, né? E o sentido comum vai gerar o que a gente chama de uma imagem. O que acontece? Eu pego, sei lá, eu tenho um protetor auricular por razões X aqui no escritório, gente. Eu pego esse protetor auricular, para entender.
o meu tato vai me dar informações sobre ele, a minha visão vai me dar informações sobre ele, né? Eu escuto até o som que ele faz aqui ao ser arrastado de um lado para o outro, né? A minha audição, o meu olfato, né? Vai me dar informações sobre ele. E todas essas informações estão meio desconexas. O sentido comum vai transformar todas essas informações na imagem protetora. Beleza? Então, toda vez que eu lembrar do cheiro, do som, da textura, da imagem desse protetor, o meu sentido comum vai dizer que todas elas querem dizer, têm relação com a mesma imagem, que é a imagem desse protetor ocular. Eu gosto de dar o exemplo, quando eu falo do sentido comum, gente, da formulação da imagem, né? O exemplo da vovó. Esse é o meu exemplo favorito. Né? Quando eu falo para você, falo, gente, né, pensa na sua avó agora. Traz a imagem da sua avó à sua cabeça. Né? Quando você pensou na vovó, né, você pensou só na figura da sua avó, numa foto da sua vovó? Né? Ou será que você também pensou, né, no cheiro da sua avó? Porque vó tem um cheiro característico. Né? O cheiro da casa da avó é bem particular. Né? Ou você também lembrou do cheiro da sua avó, do som da voz dela, da sensação do abraço dela, do gosto da comida dela. Né? Tá? Será que nessa imagem, nessa lembrança da sua avó, não veio tudo isso? Por quê? Porque todas essas sensações, né, estão ligadas à imagem da avó, à imagem da sua avó, beleza? Não só a figura, não só a imagem, a foto dela, mas todas essas informações ali. Obviamente, se a gente conheceu nossa avó, se a gente não tem conhecido a avó, aí fica só a imagem mesmo. Mas quando a gente conheceu, geralmente, quando a gente pensa, vem tudo junto. O sentido comum vai formular isso, vai formular uma imagem. E essa imagem, quando ele formula essa imagem, ela vai ser guardada em um segundo sentido interno. Esse segundo sentido interno é o conjunto de imagens, é a imaginação. Beleza? A imaginação vai ser esse depósito de imagens, essa coleção de imagens que a gente tem sobre. Então a gente conhece lá um cavalo, a gente conhece uma pessoa, a gente conhece um lugar, a gente conhece uma nuvem, um nascer do sol, não sei o que lá, e o nosso imaginário ele vai guardando todas essas informações. Inclusive cenas, tá, gente? Inclusive, a gente vê uma pessoa brigando, ele guarda aquilo ali. A gente vê duas pessoas discutindo, falando coisas boas, rindo juntas, tá? Ele guarda. A imaginação ela vai guardando todas essas imagens. Beleza? Né? E essas imagens mais tarde vão ser usadas para formular, né, os conceitos da intelecção. Né? Elas vão ser utilizadas para depois para formular, de fato, os conceitos inteletivos. Ou seja, gente, né, a formação do imaginário, a aquisição de imagens verdadeiras, reais, nítidas, né, belas, aqui nesse sentido, é o que mais tarde vai dar toda a ferramenta necessária para o funcionamento do intelecto. Então, de fato, é necessário enriquecer o imaginário, né, com imagens verdadeiras, né, para que depois a inteligência consiga funcionar bem. Se a imaginação é pobre, gente, se ela não tem muitas imagens, se ela não conhece muitas coisas, se ela não viu, se ela não sentiu, se ela não conheceu nos livros, né, muitas coisas, depois a inteligência vai ter dificuldade em formular conceitos, né, porque a forma de desenvolvimento, né, dos conceitos parte das imagens guardadas, de fato, no sentido interno da imaginação. Beleza até aqui? A imaginação vai, então, fornecer essa imagem, né, essas imagens guardadas, a o que a gente chama de estimativa, né, ou cogitativa. Beleza? Eu não vou entrar aqui na distinção, existe uma pequena distinção, mas para nós basta saber. A estimativa ou cogitativa. Beleza? O que a estimativa ou cogitativa vai fazer? Ela vai olhar para essa imagem e ela vai contrastar essa imagem com o nosso instinto. Ou seja, com aquilo que ela vai, de fato, achar conveniente ou inconveniente para a nossa sobrevivência. Beleza? Ela está contrastando com o instinto, gente. Até aqui a gente não falou de inteligência ainda. Isso aqui é, de fato, automático. Óbvio, no caso dos seres humanos, a inteligência tem um papel a exercer aí em cima da cogitativa. Por isso, inclusive, que chama cogitativa, né, nos seres humanos e não só estimativa como é nos animais. Beleza? Mas, a princípio, a imaginação pega a imagem
e ela contrasta já com a nossa sobrevivência. Por exemplo, a gente está andando na rua e de repente vê um grande cachorro preto solto, babando, né, e rosnando, né, como se estivesse caçando. Né, então, o nosso sentido comum capta essa imagem, né, e a imaginação joga para a estimativa. A estimativa logo vai identificar essa imagem como algo que é inconveniente à nossa sobrevivência. E o que ela vai fazer então? Ela vai gerar uma alteração, eu vou falar um nome difícil aqui, mas depois eu vou explicar, tá, gente? Uma alteração psicossomática correspondente. Em outras palavras, gente, se a imagem for conveniente, se em vez do cachorrão a gente estiver olhando, sei lá, para um delicioso hambúrguer fumegante, convenientíssimo, aí a nossa sobrevivência e nutrição, beleza? Ela vai gerar uma alteração psicossomática positiva, ou seja, ela vai fazer empurrar a gente para ser atraído por aquilo ali. Em outras palavras, ela vai gerar um afeto concupiscível, beleza? Ela vai gerar um sentimento bom, um sentimento gostoso. Ela vai querer que a gente se aproxime daquilo ali, beleza? Se ela vê o cachorrão, se ela vê uma coisa que é inconveniente à nossa sobrevivência, ela gera um afeto negativo, um afeto de combate, ou de luta contra aquele mal, ou de fuga, beleza? Ela vai gerar um afeto irascível, beleza? É aqui, gente, é aqui na cogitativa que moram os nossos afetos concupiscíveis e irascíveis, beleza? Né? Ela vai nos gerar afetos concupiscíveis para coisas que ela considera como um bem presente, né? E afetos irascíveis contra coisas que ela considera um mal presente em vista de um bem futuro, no caso, por exemplo, do cachorrão, a sobrevivência. Beleza até aqui? Tá, entendeu? Se você estava se perguntando, meu Deus, de onde é que vem os sentimentos, né? O que acontece, tal, tá aí. É isso aqui, né? É esse sentido interno que julga as nossas imagens que a gente capta, né, em convenientes ou inconvenientes, de acordo com o instinto. Se for inconveniente, gera um afeto positivo. Se for inconveniente, um afeto negativo. Ela pode ser educada pelo intelecto, gente, mas a princípio, ela de fato, ela é meio burra mesmo. A gente não escolhe o afeto que vai vir, o tipo de pulsão ali que vai vir, né, depois que a gente percebe um objeto. Né? A gente simplesmente sofre, né, a ação daquele afeto. Beleza? Né? Óbvio, com a ação da inteligência, da vontade, a gente pode ordenar esses afetos. Mas, a princípio, os afetos são bons. Por exemplo, eu posso sentir um afeto concupiscível maravilhoso com relação a um bolo, né, ou um chocolate. Se eu for diabético, por exemplo, esse afeto está equivocado, ele é burro. Ele, na verdade, está me atraindo para fazer uma coisa má, uma coisa que vai me fazer mal, que vai me deixar doente. Né? Então, ele faz, se eu for hipertenso, estiver sendo atraído lá pelo hambúrguer, né, vai me deixar doente. Então, por isso, de fato, não é bom que, de fato, os afetos governem a estrutura da pessoa humana. Tudo isso aqui, gente, todos esses afetos, né, todas essas situações vão ser guardadas, né, no que a gente chama de memória sensível. Né? A memória sensível ela vai guardar essas situações, essas percepções que a cogitativa guardou e vai situá-las no tempo. É por isso, gente, que, na verdade, a memória sensível, aquela que desperta com gatilho, né? Aquela que vem sem a gente pedir, né? Geralmente tem a ver com ou nostalgia, ou seja, ou uma memória de alguma coisa boa que aconteceu, né? Ou uma espécie de memória ruim, né? Ou uma espécie de pequeno trauma, alguma coisa do gênero. Né? A gente vê uma coisa e vê uma memória ruim na gente, ai, nossa, e recorda uma coisa que a gente sentiu, né, muito ruim em determinado momento da vida, Isso aí, né, é justamente a memória sensível evocando, né, um afeto que foi sentido em algum lugar. Para que serve isso no nosso sistema, gente? Justamente para que a gente busque novamente coisas boas, né, e evite novamente coisas más. Não precisa experimentar duas vezes. Né? Então, por exemplo, se um cachorro ele vai comer, ele vai se aproximar de uma pessoa, e essa professora, e essa pessoa o machuca, né? Ele guarda na sua memória sensível um afeto irascível para com aquela pessoa.
Né? Por quê? Porque da próxima vez que ele vê aquela pessoa, ele vai se afastar, ou morder ela, ou brigar com ela. Por quê? Porque ele já sabe, entre aspas, né? Não sabe intelectivamente, mas ele já sente, né, se aquela pessoa é boa ou má. Em outra situação, se ele se aproxima de uma pessoa e a pessoa faz um carinho, dá uma comida para ele guarda na memória sensível um afeto concupiscível, né? Um afeto positivo. Né? E por isso se aproxima daquela pessoa, né, uma segunda vez, né, caso ela venha a aparecer ali no seu horizonte. Beleza? É isso aí que compõe a nossa parte sensível. Gente, a nossa parte sensível é importante, a imaginação deve ser desenvolvida até para que o intelecto se desenvolva depois. A nossa memória sensível ela é delicada, ela é importante. Às vezes é importante ver coisas difíceis que aconteceram no passado, que foram guardadas ali na memória sensível. É importante desenvolver momentos positivos em família para guardar coisas positivas na memória sensível. Tudo isso é muito importante, mas é indispensável que a gente lembre que nós somos tudo isso, mas nós não somos apenas isso. Né? Nós temos ali, coroando tudo isso, a nossa parte intelectiva, a nossa parte espiritual. Né? E quais são as faculdades da nossa parte intelectual? Tudo bem, a imaginação vai pegar essas imagens, vai guardar ali, e ela vai mandar para a nossa parte intelectiva, para a nossa inteligência, que vai tirar daquela experiência sensível, né, um conceito, uma informação imaterial, uma verdade sobre o mundo. E vai oferecer essa verdade sobre o mundo para a vontade, né, a nossa capacidade de autodeterminação, para que ela escolha livremente pelo que é melhor. Beleza? Então, por exemplo, gente, a inteligência pode captar uma realidade. Vou usar um exemplo bem raso, bem bocó, para ser muito fácil, muito simples. Né? A inteligência ela pode captar, né, uma verdade sobre a nutrição. Ela pode ver, tipo, não, certas coisas, né, são melhores para a nutrição e certas, né, exercícios são melhores para a manutenção da saúde corporal. E aí a vontade, ela decide entrar em dieta. Beleza? Ela pega aquela informação e toma uma decisão. E aí no dia seguinte ela vê lá o hamburgão, né, fumegando ali na lanchonete do lado. O sentimento que vem é concupiscível, é positivo, ela quer se aproximar e quer consumir. Mas a vontade escolhe. Não, eu quero fazer dieta, eu quero ser mais saudável. Ou então, agora apropriado aqui ao tempo que estamos vivendo, né, digamos que a inteligência entenda a importância do sacrifício quaresmal e a vontade escolha não comer chocolate durante toda a quaresma. Né? Olha que coisa interessante. Ela vai falar, não, beleza, não vou comer chocolate. Mas eu desejo muito comer chocolate. Mas a vontade escolhe livremente pelo que é o melhor. Essa é a grande diferença entre nós e os bichinhos, gente. Os bichinhos não têm isso, eles não podem escolher pelo que é o melhor. Eles escolhem por aquilo que o instinto manda. O instinto mandou, eles escolhem, beleza? Eles não têm a opção de deliberar, de escolher livremente, de pensar a respeito, de conhecer a verdade das coisas. Eles não têm, beleza? Uma terceira parte do nosso intelecto, gente, que tá da nossa parte espiritual, que está grudadinha ali com a parte intelectiva, é o que a gente chama de memória intelectiva, né? Que é a memória que, primeiro, vai guardar os conceitos descobertos pela inteligência e vai ser evocada livremente pela vontade. Gente, eu não vou entrar muito aqui, principalmente por causa do tempo, né? Mas só vou dizer para vocês que essa parte da memória intelectiva, né, ela é indispensável para o desenvolvimento acadêmico. Beleza? Um dos grandes erros que a pedagogia moderna trouxe foi reduzir a educação à imaginação e memória sensível. Ou seja, a parte nossa, de fato, são mais animais. Entende? Então, a gente estimula a criatividade, né, que é uma parte da imaginação, e estimula, né, a memorização através de musiquinhas, de macetes, de poeminhas ali para guardar fórmulas matemáticas e tal, 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 tal. Beleza? Isso não muito bom, gente. Vamos tomar cuidado aqui para não
não mexer no negócio, tá bom? Deixa eu só voltar aqui. Como é que eu tenho que agora apagar o negocinho? Só botar aqui, apagar, tá apagando. Obrigado. Beleza. Continuando, né? Então, quais vão ser os objetos aqui dessas nossas faculdades espirituais? A inteligência vai ter como objeto, né, a verdade e a vontade vai ter como objeto o bem. O que significa? Significa que a inteligência ela não está interessada em buscar, né, aquilo que eu gosto, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Ela está interessada em conhecer as coisas como de fato elas são. Beleza? Ela quer conhecer a realidade sobre o mundo, né? E se adequar a essa realidade. Inclusive, né, é verdade, na definição de São Tomás, é a adequação da mente, da inteligência, ao objeto. A adequação da mente à realidade. Eu vou dar um exemplo muito fácil, gente, né? Digamos que eu pego esse copo, né? Olho para esse copo e falo, olha, nossa, né, um copo d'água. Eu a opinião que eu tenho sobre esse copo é justamente o que de fato ele é. Houve uma adequação da minha mente aqui a esse objeto. Eu encontrei um pouco da verdade que há nesse copo. Se eu olho para esse copo e falo, olha, nossa, um pato. Gente, não importa o quanto eu quero, o quanto eu desejo, o quanto eu acho bonito, o quanto eu acho importante, interessante, maneiro, entende? Isso aqui nunca será um pato. Não é um pato. Não adianta, eu posso brigar, eu posso bater. Não, eu acredito, a minha opinião é que seja um pato. E não sei o que. O que aconteceu aqui foi, se eu não tenho intenção, né, de fato cometer a coisa, o que temos aqui é o que a gente chama de erro. Beleza? Se eu tenho a intenção, é o que a gente chama de mentira. Beleza? Se eu falo, eu chego em casa e falo, para minha esposa, né? Ah, bem, hoje na aula a gente teve um pato. Né? Aliás, eu bebi água do pato. Isso é esquizofrenia, isso é mentira. Eu não adequei a minha mente à realidade. O critério da inteligência está na escolha, está fora de nós, não está dentro de nós. Não está na nossa opinião, não está no que eu gosto, no que eu sinto, no que eu penso, nada disso. Ele está fora. Então, a gente alcança o objeto da inteligência quando a gente adequa a nossa mente, né, à realidade das coisas. E, obviamente, professor, mas a gente nunca vai saber a verdade como um todo. Isso é verdade. O único momento em que a gente vai saber a verdade como um todo vai ser no céu, quando a nossa inteligência for perfeita, e mesmo lá haverá limitações. Por exemplo, tem algumas realidades sobre Deus que nós nunca vamos saber, porque elas não cabem na nossa essência. Deus é grande demais, ele supera a nossa essência demais. Então, nem os anjos sabem tudo de Deus. Deus é inefável, tem parte de Deus que de fato só ele conhece, porque são grandes demais para caber na cabeça humana, mesmo de um ser humano perfeito. Beleza? Inclusive, é justamente por causa disso, né, que foi possível Adão e Eva pecarem primeira vez, mas não vou entrar nisso aqui, não. Beleza? Tranquilo? De fato, nós não conhecemos a verdade por completo, né? Mas é possível ter um conhecimento suficiente da verdade. E dizer que a gente não conhece ela por completo não significa que a gente não conhece nada dela. Isso é uma mentira. Então, por exemplo, eu posso não saber, né, absolutamente tudo que há para se saber sobre esse copo. Eu não sei, por exemplo, como ele foi feito. Eu sei mais ou menos assim qual o processo de vidraçaria que deve ter sido feito, mas não sei como aconteceu de fato. Não sei se houveram máquinas envolvidas, eu não sei qual que é o processo de fabricação desse tipo de vidro, né? Eu não sei todas as propriedades físicas, quânticas com relação à água. Eu não sei tudo que há para se saber sobre essa água. Não sei nem sequer se essa água é a água mais perfeitamente saudável e potável do mundo. Pode ser que tenha algum micro-organismo pequenininho que eu não esteja vendo aqui e tal. No entanto, duas coisas eu sei com completa certeza, gente. De que isso é um copo e de que dentro dele tem água. Entendeu? Não é a verdade completa, mas é algo da verdade. E sim, a nossa mente é capaz de conhecer algo da verdade. E sendo capazes de conhecer algo da verdade, é da nossa natureza buscar o máximo de verdade que a gente conseguir. O máximo da realidade do mundo que a gente conseguir.
E quando a inteligência mostra esse máximo da verdade, né, a vontade, ela opta dentro dessa gama de verdades, aquelas que de fato são os melhores meios para alcançar o nosso fim último. Em outras palavras, os melhores bens. Né? Ela escolhe aquilo que é o melhor, que é o nosso fim último, e os meios adequados para isso. Gente, ninguém escolhe um mal livremente. Ninguém. Ah, professor, mas e, por exemplo, as pessoas que atentam contra a própria vida? Elas não estão escolhendo o mal livremente? Então, essas pessoas, geralmente, né, pelo menos aquelas que de fato atentam de forma grave e intencional contra a própria vida, elas normalmente vivem situações de sofrimento tão graves, né, vivem situações de sofrimento, assim, de rupturas existenciais tão sinistras, tão assim apavorantes, que a ideia da interrupção desse sofrimento lhe parece um bem. Né? É um erro, é um equívoco. Né? Viver é sempre melhor. A gente sempre há formas de superar o sofrimento, né? E de chegar na alegria eterna. Né? Esse tipo de comportamento, de fato, é um pecado mortal, é uma coisa complicada. Né? Mas naquele momento, aquela pessoa, por causa de uma situação vital, de um problema, de um sofrimento atroz, ela não consegue ver isso. Então, na verdade, ela pensa que está escolhendo bem. Até essa pensa que está escolhendo bem. Quando você escolhe pecar, gente, você acha que você está escolhendo bem. Você acha que aquele prazer que você vai alcançar é um bem, é o melhor bem que poderia estar acontecendo ali. É isso que acontece. Acontece um erro, né? Acontece uma fraqueza de vontade. Né? Mas a vontade sempre se direciona com relação ao bem. E a verdadeira liberdade está na junção entre a inteligência e a vontade. Beleza? Vou dar dois exemplos para vocês, para provar isso para vocês. Digamos que eu desse duas opções para você. A primeira opção é a seguinte: que você pudesse escolher qualquer coisa que você quisesse. Tudo que você escolhesse, né, fosse feito. Você é senhor, soberano. Você escolheu, está feito. Né? Mas com uma condição. A condição é que você sempre seria enganado. Você sempre seria enganado. Nunca iriam dizer a verdade para você. É sempre tudo mentira. Né? Você gostaria de ter esse tipo de liberdade, poder escolher absolutamente tudo que você quisesse, mas sempre ser enganado, nunca de fato conhecer as coisas como elas são. Né? Me parece que ninguém quer esse tipo de coisa. Ninguém quer esse tipo de liberdade. Né? Imagina, você escolher o que você quiser, mas sempre ser enganado. Né? Ao mesmo tempo, né, se eu dissesse para você, você pode conhecer todas as coisas, você vai saber sempre a verdade absoluta de tudo, mas você nunca vai poder optar sobre nada. Nada. Tudo vai ser fornecido para você, você nunca vai poder escolher nada. Se eu disser para você, me dá o seu filho, eu vou botar ele numa espécie de jaula de hamster. Né? Onde vai ter comida, vai ter bebida, vai ter uma rodinha para ele fazer exercício, vai ter até um pouquinho de grama para ele ter tal, mas ele vai ficar preso lá e nunca vai poder escolher nada na vida dele. Isso parece legal? Isso parece bom? Me parece óbvio que não. Né? É evidente que não. Por quê? Né? Porque, na verdade, a nossa verdadeira, a realização da nossa natureza está nessas duas coisas, em de fato conhecer a verdade e optar pelo bem real. Essa é a nossa qualidade última. Né? Que a gente consegue, de fato, fazer isso, por isso a gente tende para isso. A gente quer, de fato, conhecer a verdade. Ninguém gosta de ser enganado. Quando você descobre que alguém mentiu para você, dói existencialmente. Né? A gente gosta de conhecer a verdade, a gente quer conhecer a verdade. Né? E todo mundo quer escolher o melhor possível. Né? E todos, de fato, desejam escolher as melhores coisas possíveis. Né? Então, nós tendemos, de fato, para a verdade e para o bem. Esse é, de fato, o fim da nossa natureza. Tem um último detalhe dessa essência aí, gente, dessa natureza que eu quero comentar, que é o seguinte: tudo isso aqui junto, né, toda essa parte biológica, sensitiva, intelectiva, tudo isso junto gera uma coisa que a gente chama de pessoa. Pessoa é tudo isso, gente. É esse conjunto de todas essas coisas. E a pessoa ela tem uma característica em particular. Né? A pessoa é sempre espiritual, tá, gente?
Essa característica espiritual é ter um dentro. O que significa, gente? Toda pessoa, por causa da sua capacidade de conhecer as coisas, de optar internamente por determinados bens, ela tem uma dimensão, uma parte dela que é completamente íntima, é completamente dela. Ninguém sabe, ninguém conhece, só ela. Está ali dentro dela. Beleza? Né? Toda pessoa tem um interior. E exatamente porque ela tem um interior, exatamente porque ela tem um dentro, né? Ela tem uma capacidade que nenhum outro ser tem, que é a capacidade de livremente abrir esse dentro para outra pessoa, né? Expor-se, tornar-se vulnerável, dar um pouco de si, literalmente de si, para outra pessoa. Beleza? Essa doação de si, esse sacrifício da sua intimidade, daquilo que é seu e que não era de mais ninguém, e você dá para aquela pessoa, você oferece ali, né, aquele vislumbre da tua alma, entende? É o que a gente chama de amor. Beleza? Essa capacidade de se abrir existencialmente a outra pessoa, doar-se, sacrificar-se por ela, né? É o que a gente chama de amor e só a pessoa humana tem a capacidade de fazê-lo. Essas três aí, gente, são as nossas capacidades máximas, né? E todas elas se resumem numa palavra chamada transcendência. Transcender é a sua capacidade de sair de si, né? Então, através da busca do bem real, através da busca da verdade objetiva e através da doação de si mesmo pelo outro, né, nós somos capazes de transcender a nós mesmos, né, de ir além de nós mesmos. E isso, de fato, só seres espirituais conseguem fazer. Beleza até aqui, gente? Esse é o auge, é o cume da nossa natureza, é o que de melhor a gente consegue alcançar e ser. Alcançar a verdade, o bem e o amor. Agora, tem uma característica interessante em tudo isso. Por quê? Porque se o que de melhor a gente consegue alcançar é a verdade, o bem e o amor, né, obviamente é da nossa natureza buscar o que de mais verdadeiro, o que de melhor o que de mais amável existe em toda a existência, em tudo que é. E de fato, existe um ser, né, que é o próprio bem, que é a própria verdade, que é o próprio amor. Em suma, gente, é da nossa natureza buscar a Deus, querer conhecer, amar e servir ao próprio Deus. Beleza? No Catecismo da Igreja Católica, no iníciozinho, fala que nós somos capax Dei, né? Nós somos capazes de Deus. O que significa isso? Significa que na própria natureza humana existe uma abertura existencial ao conhecimento, amor e serviço à pessoa do Criador do universo. Gente, Deus nos fez capazes dele, nos fez capazes de fato de alcançarmos a Ele, né, e correspondermos ao amor que Ele nos deu em primeiro, né, e a conhecermos a Ele pessoalmente, como que face a face. Isso está na nossa natureza, gente. E nós não teremos paz enquanto não alcançarmos isso. Santo Agostinho falava: o nosso coração, Senhor, está inquieto. Inquieto, está assim, está sofrendo. Nosso coração, Senhor, está inquieto, e inquieto permanecerá enquanto não repousar em vós. Né? Por quê, gente? Porque a gente é doido? Porque... Não, mas porque nós fomos literalmente feitos para isso. Está na nossa natureza, está no que a gente é. Né? Está na nossa estrutura central, esse desejo de voltar para o nosso Criador. E é por isso, gente, que na verdade nessa terra, nesse mundo, nós temos uma certa sensação de falta de casa, né? A gente tem uma certa sensação de como se a gente estivesse fora de casa. Não sei se vocês já passaram muito tempo fora de casa, né, e tiveram aquela sensação de querer voltar para onde a gente pertence. Né? Essa sensação de saudade de casa, ela acompanha o ser humano existencialmente nessa terra. O ser humano sempre tem a sensação de que ele está indo para algum lugar que ele ainda não achou. Né? E esse lugar é a convivência eterna ao lado daquele que preenche a nossa natureza,
esse lugar é o paraíso, é o céu. Nós clamamos, a nossa alma, a nossa estrutura, a nossa essência clama por retornar ao jardim onde podemos caminhar com o nosso amigo, com o nosso Pai, com o nosso Criador. Isso está em nós. E esse é, de fato, o auge e o fim último da nossa natureza. Em resumo, gente, né, o que é que nós temos, então? Nós temos aí, né, o ser humano é capaz de quê? Ele é capaz de perceber e sentir através dos seus afetos. Isso é verdade, gente, isso é bom, beleza? Mas ele, além de perceber e sentir, é capaz de escolher e conhecer através da sua inteligência e da sua vontade, é capaz de amar por ser pessoa, e o auge de todas essas capacidades, a completude total do ser humano, de tudo que ele foi feito para ser, é de fato, né, escolher o serviço de Deus, conhecer a Deus e amar a Deus. Dá para entender isso aí, gente? Sim. Gente, esse é o mapa da natureza humana. Nós fomos feitos assim. Tudo que tem em nós é desse jeito aí. Essa é a forma, a forma por detrás de nós mesmos e das nossas crianças, né? O que tem nelas é isso aí. E é tudo belo, e é tudo bom. A parte biológica é boa, a parte sensitiva é boa, a parte intelectiva é boa. A única coisa, de fato, que é necessária é que elas estejam ordenadas para o seu fim útil. Estejam em seus respectivos lugares. O que deve mandar está mandando, o que deve obedecer está obedecendo. O que deve de fato ser cuidado está sendo cuidado, o que deve de fato estar ali sendo desenvolvido está sendo desenvolvido. Quando as coisas estão ordenadas, você tem de fato um ser humano que está caminhando para a sua perfeição. E a perfeição do homem, de fato, é a santidade que vamos conhecer no céu. Dá a entender isso, gente? E é por isso, exatamente, né, que a melhor coisa que a gente pode buscar para os nossos filhos nessa terra, né, é um bom desenvolvimento dessas qualidades humanas, né, e uma vida de santidade que vai permitir que algum dia todos nós nos encontremos no nosso fim último, que agora é eterno. Beleza, pessoal. Esse foi o nosso primeiro aulão. Espero que tenham gostado, né? Esses aulões são feitos para você fazer estudando mesmo. Então, pega, anota, né? Faz até o finalzinho e vai aprendendo aquilo que você precisa saber para poder, de fato, realizar uma boa formação humana. Para te ajudar mais ainda, gente, eu quero dar para você o nosso mais novo e-book. A gente escreveu um e-book sobre os 5 sentidos dentro da formação humana. E a gente quer fornecer isso para vocês gratuitamente. Basta escrever o seu e-mail ali no link que está na descrição, né? E a gente vai mandar para vocês no dia 23 de abril. No dia 23 de abril, basta ver a sua caixa de entrada e a gente vai ter mandado para você o nosso novo e-book. Se você é novo aqui, meus parabéns, começou por um vídeo grandão, né? Mas bem-vindo, né? Segue a gente também nas nossas outras redes sociais, nós temos Instagram, nós temos Threads, nós temos nosso blog. E se você não é inscrito aqui no canal, né? Tá esperando o quê? Você já viu 1 hora de aula? Se inscreve aqui no canal para ter acesso a todos os nossos aulões, a todos os nossos vídeos, né? A todo o nosso conteúdo, que é feito para te ajudar na sua formação humana e na sua formação pessoal. Curtir, comentar, acionar o sininho, isso ajuda pra caramba o nosso trabalho, ajuda a entregar para muito mais pessoas. Então eu peço que você nos ajude dessa maneira, né? Curtindo, compartilhando, comentando, enviando para os amigos, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas. Eu agradeço muito pela sua companhia até aqui e nos vemos em sala.